E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos falar sobre execução contratual e um pouquinho sobre a responsabilidade do contratado no âmbito da Lei Geral de Licitações. Vejam, de maneira geral, os contratos administrativos são instrumentos escritos e instrumentos que passam por um longo processo de planejamento. Em alguns casos, esses contratos são resultado de um processo de licitação, em outros casos, os contratos derivam da chamada contratação direta, ou seja, são celebrados com dispensa de licitação ou por inexigibilidade de licitação. Em qualquer dessas hipóteses, nós temos sempre um instrumento bastante formal. O contrato administrativo é produzido dentro de um regime altamente burocratizado. Isso significa que, ao longo do contrato, todas as obrigações devem ser executadas fielmente aquele planejamento que apareceu na licitação, aquele planejamento que foi feito também na contratação direta, ou seja, naqueles momentos que antecederam o contrato propriamente dito, tá certo? Então, diz a Lei de Licitações, salvo se houver alteração justificada, a execução do contrato deve ocorrer fielmente ao que consta das cláusulas contratuais, do edital, dos anexos do edital e do próprio contrato e também em consonância com a legislação. Cabe à administração, nesse contexto, não apenas realizar o processo de contratação direta ou por licitação, mas também acompanhar, fiscalizar a execução das obrigações pelo contratado. E a administração, nessa tarefa, tem que receber e examinar todas as manifestações e reclamações que sejam trazidas indicando algum tipo de falha ou irregularidade na execução do contrato. Bom, o que interessa saber aqui são as implicações da má execução contratual. Esse tema é bastante interessante, eu vou dar um panorama dele aqui, mas ainda não vou tratar das infrações e sanções contratuais que serão objeto de aulas específicas. O que nós precisamos saber pelo momento é que a não execução do contrato ou o atraso na execução do contrato, que nós chamamos também de mora, podem levar a administração a extinguir o vínculo contratual, se assim for conveniente, e a aplicar sanções administrativas contra a empresa, contra a pessoa jurídica ou contra o profissional contratado. Tá certo? Então, o contrato, quando é objeto de inexecução parcial ou total, ou quando tem as suas obrigações não executadas no momento, no tempo esperado, no caso de mora, portanto, leva à aplicação dessas sanções administrativas contra a pessoa física ou a pessoa jurídica contratada. Notem, porém, que dentro da Lei de Licitações nós não temos previsão de sanções administrativas por descumprimentos contratuais da administração pública. Eu já disse em aulas anteriores que o sistema de contratos públicos, o sistema de contratos administrativos no Brasil é bastante assimétrico e verticalizado. A administração tem uma série de prerrogativas, uma série de vantagens que o particular contratado não tem. E nós enxergamos isso aqui. Por quê? Porque a lei fala lá das infrações e sanções contratuais no artigo 115, direcionando essas sanções contratuais para a pessoa física ou jurídica contratada, mas a Lei de Licitações não prevê as sanções contra a administração pública. Então, se a administração pública atrasa a execução do contrato ou não cumpre as suas obrigações do contrato, ela não sofre essas sanções, mas, obviamente, isso não significa que a administração pública não venha a enfrentar qualquer tipo de consequência. Na verdade, a administração pública pode também ver o seu contrato rescindido, ou seja, o contratado pode buscar uma decisão arbitral, uma decisão judicial para extinguir aquele vínculo contratual. Além disso, a administração pública pode vir a ser responsabilizada na esfera civil pelos danos que causaram ao contratado, sem falar aqui de eventual responsabilidade de servidores públicos, por exemplo, na esfera disciplinar, por exemplo, na esfera da improbidade e até mesmo na esfera penal, tá certo?
Um tema muito importante aqui dentro do tópico da execução contratual diz respeito aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que resultam da execução das obrigações contratuais. Nós sabemos que muitos encargos incidem sobre a prestação de serviços, sobre as atividades de execução de uma obra e assim por diante. Notem, porém, que de maneira geral, a responsabilidade por esses encargos recai sobre o contratado. E o fato de o contratado ser inadimplente, ou seja, o fato do contratado não pagar os encargos que deveria, não transfere para a administração a sua responsabilidade. E, além disso, diz a lei que a inadimplência do contratado em relação a encargos trabalhistas, previdenciários, entre outros, não pode onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e uso de obras ou edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Então, o fato de o contratado ser inadimplente, deixar de pagar algum encargo trabalhista, não pode, a princípio, prejudicar a administração, nem pode prejudicar o uso de uma determinada obra que tenha sido construída com base naquele contrato. Tá bom? Há, porém, situações especiais. A Lei de Licitações diz que exclusivamente nos contratos que tratem de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração pode vir sim a responder por esses encargos. E aqui nós temos algumas sutilezas, aqui nós temos alguns detalhes importantes. Nesses contratos específicos, nos contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração pode responder solidariamente pelos encargos previdenciários e pode responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovar que houve falha na fiscalização contratual realizada pela administração. Então, depois dê uma olhada lá no artigo 6º da Lei de Licitações, porque o artigo 6º define com muita clareza o que seriam esses serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, como nós enxergamos muitas vezes nos serviços de limpeza, nos serviços de segurança, ou seja, naqueles contratos de terceirização de algumas tarefas na administração pública. Tá bom? Ainda sobre esse assunto da responsabilidade por encargos, eu gostaria de destacar que a lei dá à administração alguns poderes interessantes para evitar esse problema, para evitar essa situação de inadimplência e, eventualmente, a sua responsabilidade solidária ou subsidiária, no caso específico dos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Então vejam, a lei diz que nesses casos específicos, nesses contratos específicos de serviços contínuos, a administração pode exigir garantia adicional para cobrir verbas rescisórias que não venham a ser pagas. A administração pode condicionar o pagamento ao contratado à comprovação da quitação das obrigações trabalhistas. A administração pode efetuar depósito em conta vinculada. Inclusive, a Lei de Licitações, quando fala dos pagamentos, reforça essa ideia, dizendo que a administração tem a faculdade de fazer pagamentos, depósitos em contas vinculadas. A administração pode também pagar diretamente verbas trabalhistas inadimplidas aos credores, não é? E a administração pode até mesmo separar pagamentos de direitos trabalhistas. Então, há uma série de normas na Lei 14.133 sobre os encargos em geral, principalmente encargos trabalhistas, encargos previdenciários, fiscais e comerciais, tá certo? Outro tema que aparece ainda dentro da execução dos contratos, ainda dentro das normas que regem a execução dentro da Lei de Licitações, é o da responsabilidade por danos causados ao contratado. Durante a execução das obrigações, o contratado pode gerar danos a terceiros ou à própria administração pública. Então, a lei diz muito claramente o seguinte, lá no artigo 119, o contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções de sua execução ou de materiais. E o contratado será responsável por todos os danos causados à administração pública ou a terceiros. Um detalhe aqui que é muito importante.
Essa responsabilidade do contratado por danos gerados a terceiros ou à própria administração não é excluída nem mitigada pela existência da fiscalização contratual ou do acompanhamento contratual pela administração pública. Então, o contratado que gera um dano a terceiro durante a construção de uma obra não pode se esquivar da responsabilidade por meio da afirmação de que a administração pública estava fiscalizando a construção daquela obra. Tá certo? Então, a responsabilidade é explicitamente indicada aí no 119 como a responsabilidade do contratado por todos os danos que são gerados na execução obrigacional. Tá certo? Então, com isso, terminamos essa aula e nos vemos para tratar de outros tópicos logo em seguida. Um grande abraço.